Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É uma grande alegria estarmos aqui nesse domingo à noite para concluirmos o capítulo 23, em que a gente vem estudando e pesquisando a respeito da moral estranha. Sejam todos muito bem-vindos, a gente já vê os corações amigos aqui se reunindo, é sempre muito bom. Olá, boa noite, Vini, Suzana, Charlie, seu Luiz, tudo bem, seu França, Elisa, Cláudia. Daqui a pouquinho tá chegando por aqui também a minha amiga Lígia, que vai ser a nossa companheira desse estudo dessa noite. Camille tá por aqui também. Muito bom estar com vocês, que a paz de Jesus seja com todos, disse seu França. Seu França, esse é o tema dessa noite, viu? Muito perspicaz aí os seus votos de paz, porque nós iremos falar sobre paz hoje, vai ser muito bom. Oi, Vanessa, oi, Miriam, boa noite. Tá chegando por aqui também a Giovana e também a Lígia. Oi, Lígia, boa noite. Deixa eu te convidar aqui para chegar mais, Lígia. Então, fiquem à vontade, viu, pessoal, para comentar, para compartilhar as dúvidas a respeito desse tema. A gente vem tratando de temas aqui nessas noites de domingo que são bastante complexos, né? Lígia, esse é um deles. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem, Emília? Super bem. Você também me ouve bem? Sim, ouço. Ah, que bom. Então, a gente segue aqui, né, Lígia, como você já sabe, o roteiro do Evangelho no Lar. A Lígia ensina, pessoal, o Evangelho no Lar lá para o pessoal, né, que faz a introdução ao estudo da doutrina espírita. Ela também fez o ESD, né, o COEM, enfim, estudiosa da nossa casa, trabalhadora da nossa casa há muitos anos. É sempre uma alegria poder estar com ela, né, seja nas nossas doutrinárias, seja aqui também. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, minha querida. E a gente vai, então, seguir o roteiro de sempre. Uma prece inicial, vamos fazer a leitura de um trecho dessa vez, tá, pessoal, do Evangelho, porque hoje a gente está com um item que ele vai, olha só, lá no capítulo 23, vai do item 9 ao 18. Então, é uma leitura, né, bastante grande, muito importante, que a gente até convida que vocês façam. Quem gostou de ouvir o tema, quem gostou, né, dessa reflexão, volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, e faz a leitura da íntegra, é sempre importante. No momento do Evangelho no Lar, nem sempre a gente faz a leitura integral de todos os itens, né? A gente tranquilamente pode abrir o Evangelho e ler um item, né? Ler um trechinho e pensar, refletir e comentar a respeito daquilo, tá? Então, não há necessidade da gente sempre esgotar todos os itens de um assunto. Isso é importante que a gente saiba, né? Porque é uma reunião que é para ser uma reunião curta, 20 minutinhos, 30 minutinhos está ótimo, né? Por vezes a gente tem leituras que elas são um pouco mais volumosas, que a gente acaba guardando para um momento de estudo, para um momento outro de reflexão. E aí a gente traça ali, né? Alguns comentários a respeito do que leu, e finaliza com uma prece, uma irradiação para os nossos familiares, amigos, sejam encarnados ou desencarnados. E é isso, o importante é ter um dia na semana, um horário fixo. O nosso aqui é domingo às 8, né? Então, muito importante que a gente mantenha né, essa disciplina, porque é um momento para todos nós. Momento que quando a gente está no Evangelho no Lar, todo o ambiente está aproveitando dessa luz, dessa tranquilidade, dessa paz. Paz, que é o nosso tema de hoje. Então, vamos lá, vamos iniciar. E eu vou convidar a Lígia para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Lígia? Pode ser sim. Obrigada. Então vamos nos colocar numa posição confortável. Vamos unir os nossos pensamentos em Jesus, em Deus e também na espiritualidade amiga que sempre nos acompanha. Vamos pedir que nos iluminem, nos abram as mentes para que a gente receba mais esse Evangelho de Jesus, mais esse ensinamento que ele nos traz, para que a gente consiga exercê-lo nos nossos dias, que às vezes não são tão fáceis e muitas vezes a gente tem que ir em busca do Evangelho para conseguir ultrapassar os dias, né?
Então, eu peço ao Mestre Jesus que nos intua neste momento, que nos dê discernimento para entender cada trechinho deste que a gente vai trabalhar hoje. E assim damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar de Domingo. Que assim seja. Obrigada, Lígia, que assim seja. Vamos então, pessoal, a gente está ali no item 9, né, do capítulo 23, não vim trazer a paz, mas a divisão. Está lá em Mateus, no capítulo 10, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Mateus capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Daí Kardec comenta com a gente. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há nem blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Aí, mais adiante, Kardec vai trazer para a gente, né, uma série de explicações históricas muito importantes. E lá no item 16 diz assim: quando Jesus disse, não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender e por fim a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. No item 18, conclui assim: essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que a sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele. Era como o médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Profundo, né, Lígia? Muito profundo, Emília. Eu te confesso que quando eu estudei, eu li muitas coisas e me identifiquei em várias delas, porque, porque a gente mesmo, né, a gente se vê em conflitos. Depois que a gente conhece a doutrina espírita, quando ele fala que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, e a gente, sendo espírita, a gente entende como Consolador sendo essa doutrina que a gente já tem acesso e estuda, e uma vez conhecida por nós, a gente não consegue mais ficar
a gente fica desconfortável, né, quando a gente não está agindo da forma como mostra a conduta espírita, como mostra as leis morais, né, como mostra o Evangelho de Jesus. Então, essa foi uma parte da minha interpretação também quando ele quis dizer isso, né? Claro que tem todo o contexto histórico que você falou ali, que eu também vou falar um pouquinho, mas essa parte, assim, que é de nós, conosco mesmo, me mexeu muito, assim. Foi a parte que eu estudei e que eu vi que a gente deve, sim, estar sempre em busca dessas verdades e essa contradição que existe entre as crenças, só um Deus, mas que as crenças, as religiões, elas interpretam de maneira diferente, não digo aqui equivocada ou errada, porque não é, né? Cada um entende de um jeito, e foi isso que ele quis dizer aqui, que essa contradição de entendimento é que traria essa divisão, né? Então, isso dentro de uma mesma família mesmo. Pai e mãe são de uma religião, filhos de outras. Irmãos, avós, tios. E isso traz discussões e que teve momentos do meu estudo que até os estudiosos dizendo que não se deveria discutir, porque é o grau de evolução de cada um, onde vai chegar um momento em que, quando caírem na real, que vão chegar nessa conclusão que são todos filhos do mesmo Deus, irmãos de Jesus, e que o que ele dizia vai ser uma única palavra, não vai haver mais essa divisão, né? Quando o entendimento for o único. E isso vai ser somente com a evolução da gente, né? Mas eu não sei se tu já comentas um pouquinho agora, e depois eu vou falar um pouquinho ali da questão histórica. Fala para a gente um pouquinho, então, dessa questão histórica, porque os comentários que eu tenho para fazer são mais no rumo dessa luta interna que você mencionou, que também foi o que mais pegou para mim. Isso. Então, ali como a Emília mesmo falou, que vai do item 9 ao 18, então é bem grande, como que aconteceu a vinda de Jesus, né? Quando a gente fala o Espírito de Jesus, um Espírito tão evoluído, onde veio mesmo para trazer esse entendimento que de certa forma não aconteceu, de amor e caridade a todos os que habitavam a terra, né? Mas o cristianismo, quando ele veio, o cristianismo ele surgiu quando o paganismo já estava entrando em declínio. E daí eu até não tinha muito claro na minha mente o que era esse paganismo, porque a gente se ouvia tanto, né, a parte histórica lá dos hebreus, fariseus e tal, e daí fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, e o paganismo, ele era essa série de crenças e práticas religiosas politeístas que existiam em muitas partes do mundo. Então, antes mesmo da vinda de Jesus, já existia essas crenças, essas práticas religiosas. Então, quando Jesus veio, quando o cristianismo, quando o Jesus veio habitar essa terra, esse paganismo já estava em declínio. Então, houve aquele momento em que as pessoas tinham as crenças como sendo a parte que deveria, era a única forma de religião, né, para eles. Tanto é que fala aqui na parte, no item 14, que é quando fala dessa parte do cristianismo, que antes de Jesus veio Sócrates e Platão, que era discípulo de Sócrates. E a doutrina de Sócrates também não pegou muito, ou seja, as pessoas também não se dispuseram a dar andamento e a praticar o que o Sócrates falava, porque o tal do paganismo ainda estava em alta. Então, imagina Sócrates, veio ali em torno de 400 anos antes de Cristo,
fazer toda. Porque Sócrates, a doutrina de Sócrates, o que ele falava, era muito próximo do que Jesus depois veio e mostrou para toda a humanidade, né? Mas na época que Sócrates habitou a Terra, também não conseguiu se manifestar, como é que eu posso dizer? Não conseguiu se impor, né? Não conseguiu fazer valer a doutrina dele, a religião que ele pregava, porque o paganismo ainda estava em alta. Então, as pessoas queriam as crenças e continuar o que viviam, A né? gente comenta no estudo do Evangelho Redivivo, né, a importância da compreensão, né, para a compreensão da mensagem de Jesus, a importância de Jesus ter escolhido encarnar entre nós, entre um povo que já aceitava a ideia do Deus único, né, que é o Sim, povo hebreu, né? Então era o sim, único povo naquela época que tinha esse conceito a respeito do Deus único, né? Enquanto que dos demais povos, inclusive o povo romano, que era, né, socialmente mais relevante, né, em termos financeiros e históricos, enfim, eram os conquistadores, né? Eles eram pagãos, né? Então, de fato, sim, tinha realmente essa dualidade ali na época, né, de crenças, se a gente for pensar, né, entre os povos. Mas é bem interessante que o declínio, esse contexto histórico, ele é muito curioso, né? Quando a gente começa a estudar ou começa a entender, nada foi à toa, né, Lígia? Não é à sim, toa que Jesus nasceu no momento em que ele veio, entre o povo que ele veio, né? Não existe acaso nisso, né, gente? É muito planejamento, é muito, né, muita intenção colocada, né? sim, Nessas pequenas coisas que às vezes a gente toma por coincidências, que coincidências certamente não são, né? Tem uma palestrante espírita que ela diz, ela é do norte do país, eu gosto dela, ela diz assim que a coincidência o acaso são dois anjos trabalhadores, né, da providência divina. Porque sim, a gente acha assim, nossa, não, Jesus nasceu entre o povo judeu por acaso. Não, com certeza foi intencional, né? E o momento em que ele vem também, né? Um momento muito importante na história, né? Então isso faz toda a diferença. Essa questão da interpretação das palavras dele, né? Eu acho interessante essa questão dessa frase em especial. A gente falou de interpretação de Jesus o tempo todo nesse capítulo. Faz várias edições do Evangelho que a gente está nisso, né? Seja por questões até de tradução, como a gente começou falando, da palavra odiar, né? E depois por questões mesmo de compreensão que dizem respeito às nossas intenções. Porque a gente coloca na nossa leitura, né? Como dizia Paulo, para a gente tem que tirar o espírito da letra. Mas por vezes a gente se apega à letra porque está de acordo com as nossas intenções humanas, né? E falhas, e sim, foi isso que aconteceu com essa frase aqui. Mas ela é muito particular para mim, porque Jesus fala de paz algumas vezes. Né? Então ele tem essa frase, não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Ou dependendo da tradução, a espada. E ele tem aquela frase que está no Evangelho de João também, né? Que diz: a minha paz eu lhes deixo, né? Mas não lhes dou como o mundo a dá. Daí eu fiquei pensando no uso da palavra paz, porque a gente também já falou aqui sobre as limitações do idioma na época, né? Uma sim, palavra significando várias coisas. várias coisas. O vocábulo de paz, ele lá na antiguidade, né, 2000 anos, ele tinha elementos muito mais completos do que tem hoje, tá? Para a gente dar um sentido de paz, que ele, na nossa linguagem cotidiana, né, me deixa em paz, né, eu vou ficar em paz, enfim. A gente usa de uma forma muito simples, como sendo simplesmente a ausência de problemas, né? Então eu quero paz, eu quero me distanciar disso aqui que me incomoda, né? Então a gente deixa de uma forma muito simples. Paz lá naquela época tinha um sentido muito mais profundo, o de conexão com Deus, inclusive, né? Era Deus acima, a forma como era escrita, tinha toda uma simbologia. Pois bem, dito tudo isso, eu fiquei pensando que tem dois grandes
significados para essa palavra que Jesus usa, né? Quando ele diz para a gente que a minha paz eu lhes dou, e quando ele diz para a gente não vim trazer a paz, a palavra é a mesma, mas são dois significados opostos, entende? Então, assim, o que é a paz do eu vim trazer a paz, né? Eu não vim trazer a paz. Eu não vim trazer essa paz que vocês conhecem. Isso que você chama de paz, essa calmaria, essa não ação, esse relaxamento ou essa estabilidade aparente, não, né? Jesus veio trazer outra coisa. Ele veio trazer o que você falou lá no início, esse mexer por dentro, esse me provocar aqui, esse despertar da minha consciência a ponto de eu não conseguir fazer mais as coisas do mesmo jeito que eu fazia antes dele. Isso Então, mesmo. e aí isso não é a paz que a gente conhece no mundo. É o Sim, verdadeiro oposto, né? Daí ele diz pra gente assim, eu lhes deixo a minha paz. A minha paz eu lhes deixo. Opa, então existe uma paz. Existe uma paz do Cristo e existe uma paz do mundo. Emmanuel traz pra gente, deixa eu ver direitinho, é no Vinha de Luz, tá? No Vinha de Luz, olha, no capítulo 105, o título, Paz do Mundo e Paz do Cristo. Aí ele diz pra gente assim, ó, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade, isso que a gente às vezes quer, né? Essa calma do mundo exterior, que é assim, tá tudo certo aqui fora de mim. aí Tem pode ser dinheiro, que esteja estagnado, né? Essa tem paz aí pode dinheiro, ser que esteja as pessoas estagnado. gostam de mim, eu tenho um emprego, um trabalho, ou um cargo que é respeitado, né? Enfim, tenho facilidades, né? A gente às vezes chama isso de ter paz. O outro, não, aquele lá tem paz, né? Ele não tem incômodos na vida. Que são esses incômodos? Quem somos nós para julgar a paz do outro? Começa por aí, né? Mas esse é outro assunto. Né? Mas daí Emmanuel diz assim pra gente, a serenidade nas esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, a paz do Cristo não é parada, não. Ela está na ação. E que ação é essa? Né? Daí, Emmanuel vem provocar a gente um pouquinho, dizendo que o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos, né? Mas somente o Senhor pode otorgar ao espírito a paz verdadeira. Daí ele diz aqui, ó, há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Olha só. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito. Essa paz íntima que a gente falava, Lígia, que com Jesus a gente demora a ter essa paz íntima porque a gente está no processo. A gente está, nesse momento, no combate. Isso mesmo. Espada, a gente está com essa espada em punho, mas é a espada da cruz, né? Que a cruz tem o formato da espada também, né? Isso É um mesmo. combate interno, é o que Paulo chamava de bom combate. Esse é um combate que Isso. vale a pena, né? E às vezes tu está ali em combate contigo mesmo e não está conseguindo. Mas é aquilo que a gente sempre fala, para quem até a gente recebe às vezes na casa espírita, né? Não desistir. Esse já é um baita de um caminho andado. Porque se no primeiro embate a gente já se sentir derrotado e parar, aí fica mais difícil ainda de alcançar. Então,
e outra questão também ali, como você mesmo estava falando, que as palavras tinham muitos significados, a mesma questão para a espada. Enquanto as pessoas, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, em algumas traduções não é a divisão, é a espada, né? Uhum. Ah, já pensam que era espada mesmo, de É. desembainhar uma espada e entrar na luta, né? E não era a espada em si, a espada tinha Não vários é a luta de significados, fora. não é Não a é. luta de fora. É a luta de dentro. É E eu esse vejo novo eu que assim, está se formando e precisa combater, ganhar espaço dentro do nosso coração. Expulsando isso, o quê? e eu estava até vendo um debate desse mesmo item do Evangelho, e que estava o Saulo César, o Haroldo Dutra, e Uhum. eles falando assim que às vezes esse embate é tão proveitoso que às vezes acontece até a morte daquele eu velho, Uhum. que de tanto tentar e tentar, uma hora se consegue. E daí o eu velho morre para dar vazão para o eu novo, renovado, com o Evangelho de Jesus na ponta da língua e fazendo, executando o que tem que ser feito, né? No E coração, no né? coração, No e coração. fazendo E aí sim a paz, né? E aí isso, sim é um momento que certamente na ação, na caridade, né, no isso na trabalho, a fraternidade. experiência dessa paz. E olha que curioso, Lígia, a gente perguntou, quero até perguntar para quem está aqui também, né? Várias pessoas entrando, boa noite a todos, a Maria, a Fabiana, a Ruth, muito bom ter vocês aqui, gente. A gente perguntou mais cedo, o pessoal aqui no Insta, o que te dá paz, né? Quando é que você se sente em paz? E olha que interessantes as respostas, eu queria ouvir se vocês quiserem compartilhar de vocês aqui também. As pessoas dizendo assim, que a paz vem, olha, da minha consciência tranquila, meditação e prece ao acordar. A outra pessoa respondeu, essa achei muito boa, busco cumprir com minhas obrigações, porque o cumprimento do dever, né, ele traz uma paz, que é uma paz íntima que está nesse ambiente, daquela paz que ela não é perturbável, E, né? Ela... e quando tu fica naquela sensação de tu cumprir o teu dever, tu entende, pode ser no teu serviço ou na tua família, em qualquer grupo que tu estejas, tu vai saber que quem tiver que dar continuidade a partir daquele momento vai estar com o trabalho realizado, né? Então, isso é uma paz maravilhosa, assim, é a melhor paz mesmo. Outras respostas, a prece, ações no bem, a certeza da eternidade, do amparo amoroso de Deus e a consciência do bem. Orar e agir no bem. Né? Então, oração e natureza. Alguém citou também a natureza, o contato com a natureza. Realmente, né? A obra de Deus nos traz muita paz. Né? Esse contato com o divino, seja por uma prece, seja, né, por uma caminhada num local, né, de belezas naturais, com certeza isso nos inspira muito, né? Nos inspira a agir na caridade, a ter bons pensamentos. Tudo isso é essa ação que vai trazer a paz verdadeira, né? Tem outras leituras que eu fiz também, além dessa do Vinha de Luz, bem interessantes, a respeito da espada simbólica. Olha só, no Caminho, Verdade e Vida que você trazia, né, pra gente, Lígia. E Emmanuel vai falar dessa espada, né, que Jesus, de fato, não podia endossar, né, essa paz do mundo, né, dos poderosos, enfim, que não era por aí, né, que ele trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo, né? A reforma íntima é a nossa batalha, né? E a gente não pode se iludir de que a reforma íntima venha com essa sensação de calma mundana. Não vai vir, né? Então não é essa, por isso que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então a gente pode interpretar como eu não vim trazer
a calmaria do mundo. Eu vim trazer, sim, o trabalho. E o trabalho que vai levar a essa paz, né? Pela reforma íntima, pela criação, né? Desse amor, desse ser novo, né? Que ama e que trabalha pelo próximo, né? Que se sente filho de Deus, igual a todo mundo. Né? Então, é uma construção, gente. É uma construção que ela não vem com repouso, Isso né? mesmo. A gente pensa às vezes assim, nossa, essa pessoa trabalha na casa espírita, ou enfim, tem, né, uma vida de preces, ou enfim, de clausura, que seja também, acha que a pessoa vai ter assim paz, né? Não é assim, não é por aí, né? A batalha é íntima. A gente teve um comentário aqui da Elaine, diz assim, ó, no mundo tereis aflições, uma boa lembrança dessa frase, é bem por aí, Elaine. A paz é essa busca pela evolução. A Vanessa também comentou que foi muito esclarecedor. Obrigada, Vanessa. Era isso. Lígia, você tem mais algum comentário a É que respeito desse no tema? livro do Chico Xavier, por Emmanuel, o Consolador, ele também traz justamente uma questão sobre isso, que é a questão 305, que ele fala assim, afirmativa do mestre, porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade? Aí a resposta foi a seguinte: ainda que temos de considerar a feição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, o que a gente falou até agora, né? Não tem cabimento, até porque o capítulo 23 do Evangelho fala disso tudo mesmo, né? A estranha moral são itens que Jesus falou e que teve um significado não literal da palavra, né? Nas suas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores, olha, daí aqui está a ideia do que a gente estava falando. Os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Então, essa mexida, essa paz que não é mansa, né? Não é aquela mansidão, é o fermento divino para que a gente não fique parado. E quando tiver muito Verdade. parado, também para a gente ficar em alerta que algo dentro da gente precisa ser chacoalhado. É muito bem lembrado, Lígia, que realmente, às vezes, essa ausência de paz, esse combate, ele se dá sim através da reencarnação, né? A doutrina nos ensina quando a gente encara de frente um inimigo do passado para aprender a amar, né? Então a gente tem primeiro o combate com a gente mesmo, para amar os nossos, né, o nosso inimigo íntimo aqui, né, para modificar as tendências, os comportamentos, os pensamentos, né, e criar esse espaço de amor. E tem mesmo tipo de combate com o outro, né? Então, às vezes, esse outro está dentro de casa, muito bem lembrado. E você comentou, às vezes a gente acha que não está sentindo esse tipo de combate. Pode ser que alguém que esteja aqui ouvindo a gente pense, nossa, mas não tenho isso que elas estão falando, né? Não estou sentindo é, esse conflito íntimo, né? Aí, Emmanuel tem lá no Pão Nosso, ele comenta um trecho da carta de Paulo aos Filipenses e chama Combate Interior, esse texto, que, gente, é a história de Paulo, assim, resumida em poucas linhas, muito bonita. E no finalzinho, Emmanuel deixa um recado para a gente que diz assim, ó, se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço, né? Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Né? Então, mesmo que a gente não esteja sentindo esse chamado nesse momento, esse chamado vem para todos. Então, que a gente possa se manter vigilante, que a gente não se afeiçoe a essa paz externa, essa calmaria do mundo, que ela vem e vai,
né? E uma coisa que a gente também não citou aqui, Lígia, é que quando essa paz íntima se instala, e é isso que Paulo traz para a gente nas cartas dele, pode ter a tempestade externa que tiver, porque a paz íntima não é abalada pelo exterior. É Essa é verdade. sedimentada em rocha. Essa não se abala. Então, a pessoa que está bem, de fato, quando chega nesse estágio, né? Ela Uhum. pode ter o problema do mundo que se apresentar. Ela vai manter a serenidade, né? Vai manter essa ligação com Deus nesse laço firme, na fé. Sim. A fé, a construção da fé e da paz interior andam lado a lado, né? Num Sim. elo bem próximo. E também, Emília, uma outra coisa, uma outra questão que eu também penso entre, até na minha família mesmo, o que acontece, essas questões de, às vezes, de uma discordância de pessoas sobre as religiões, sobre Uhum, os entendimentos. Às vezes as discussões até nem acontecem por causa de respeito, uhum, mas em pensamento isso acontece. uhum, E como a gente é também o que a gente pensa, a gente, como a questão do vigilância que você falou agora, né? uhum. A gente sempre tem que tem que estar vigilante por causa disso. Porque às vezes tu não quer entrar num embate, ou nesse combate que a gente fala, para demonstrar o que a gente pensa, para não desapontar, para não Uhum. contrapor a pessoa que, E o todos seu os pai, caminhos a levam sua a mãe, Deus, mas os afinal de contas, pensamentos, né? isso mesmo. Uhum. Seu França E diz pra é isso, gente que a Emília. gente deve levar amor onde ainda existe ódio. Muito bom, Isso seu mesmo. França. Esse é o convite dessa leitura, de fato. Que a gente aprenda a se amar mais, a amar o outro, né? Para construir intimamente a paz de Jesus, né? A paz que ele nos deixou. Essa paz ativa, essa paz do trabalho do bem. Vamos fazer a nossa prece final, então? Vamos fazer. Vamos lá. Obrigada mais uma vez a todos. Agradecemos também as bênçãos derramadas pela espiritualidade amiga, que todos aqui reunidos conseguem sentir o coração mais leve, um ânimo redobrado, para a gente seguir nas nossas lutas que valem a pena. Esse combate conosco mesmos, combatendo maus pensamentos se vierem, combatendo tendências a egoísmo e ao orgulho quando eles vêm, quando eles se apresentam, que a gente possa combatê-los com amor próprio, com amor pelo nosso irmão, que a gente saiba que estamos todos nessa caminhada evolutiva e que possamos, portanto, despertar e nutrir a paz em nós, através da humildade, da paciência, da empatia, da caridade na sua mais plena forma. Tenhamos todos uma ótima semana e até domingo que vem. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Violígia. Obrigada a todos por participarem, gente. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.